A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. As pessoas com esquizofrenia têm dificuldade em distinguir o que é real do que é imaginário, podendo ter quadros de delírio, alucinações e pensamento desorganizado. Podem também se tornar mais isoladas e ter dificuldades em expressar emoções em situações sociais. A esquizofrenia costuma manifestar sintomas no início da idade adulta, entre os 20 e os 30 anos. Estima-se que no Brasil, 1% da população sofre desse distúrbio. Os sintomas que caracterizam a esquizofrenia são divididos em dois grupos: os sintomas positivos, que são coisas que a pessoa faz, pensa ou sente, e os sintomas negativos, que são coisas que ela deixa de fazer ou de sentir. Entre os sintomas positivos destacamos o delírio, as alucinações e as alterações do pensamento. O delírio são ideias ou pensamentos que não são reais, que não estão acontecendo, mas que a pessoa acredita firmemente que estão acontecendo. Por exemplo, ela pode pensar que está sendo vigiada ou perseguida. Já as alucinações são percepções irreais dos órgãos dos sentidos, como por exemplo ouvir vozes ou ver vultos. E por fim, as alterações do pensamento é quando as ideias se tornam confusas, desorganizadas ou desconexas, tornando o discurso da pessoa difícil de entender. Quem puder, eu sou Estamira. Né? Se eu não der conta de distinguir a perturbação, eu não sou Estamira. Eu não era, não seria. E ainda teve intervenção no Real Radar, verificar. O controle remoto. Tem o controle remoto superior, natural, e tem o controle remoto artificial. O controle remoto é uma força quase igual, assim, mais ou menos igual à luz, à força elétrica, à eletricidade. Agora é o seguinte, no homem, na carne e no sangue, tem os nervos. Os nervos da carne sanguínea vem a ser os fios elétricos. Agora, os deuses, que são os cientistas técnicos, eles controlam, ele vê aonde ele conseguiu. Os cientistas determinados, trocadilhos, ele consegue. Porque o controle remoto não queima, torce. O cientista tem um medidor que controla, igual o ferro ali, aquele que tem os números, tem para lã, tem para... tão simples, né? Dentre os sintomas negativos, destacamos a apatia, o retraimento, isolamento, dificuldade de concentração e desconfiança nas outras pessoas. How are you feeling? Well, How long have you been here? about 3 months, May 17th. And what brought you here? That's difficult to answer. Could you give me some idea? Offhand, I can't. Whose idea was it that you come here? A psychiatrist. And what happened that ended up with your being here in the hospital? The psychiatrist decided that this was the situation for me. Did he tell you why? No, the psychiatrist did not. Has anybody told you why? No. Have you any idea why? Yes.
And what is that? I am not completely like other people. What do you mean by that? People dislike me because I am not completely like them. And in what way are you different? I am trying to do with my life something which few people try to do. Com relação à terapêutica, atualmente não se conhece um método que cure completamente a esquizofrenia. O tratamento para essa doença foca em reduzir os sintomas negativos e positivos através de medicamentos, e a reinserção social e relacional do indivíduo com seus familiares, amigos e trabalho através de treino específico, sendo geralmente utilizada a terapia cognitivo-comportamental para recuperar as habilidades sociais atrofiadas. No entanto, as práticas terapêuticas utilizadas para os transtornos esquizofrênicos, em especial a terapêutica farmacológica, estão focadas em tratar os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, ficando os sintomas cognitivos sem tratamento específico. Para piorar essa situação, os pacientes geralmente são medicados com diversos psicolépticos, cujo efeito negativo sobre as funções cognitivas tende a ser prejudicial. Diversos estudos indicam o prejuízo cognitivo na esquizofrenia desde a década de 60. Faculdades como a atenção, a memória, linguagem e os processos executivos têm um amplo registro de déficits no transcurso da doença. Mas e quanto à causa da esquizofrenia? Quais os fatores que estão envolvidos na gênese de uma doença tão devastadora? Embora diversas teorias já tenham sido levantadas, ainda não se conhece a causa exata da doença. Há alguns pesquisadores que inclusive defendem que, em uma análise neuropsicológica, é mais adequado considerar a esquizofrenia como um conjunto de síndromes distintas cuja sobreposição de sintomas resulta em um quadro característico, do que como uma identidade nosológica única. Isso significa dizer que talvez a esquizofrenia não seja apenas uma doença, mas um conjunto de diferentes doenças e diferentes causas desconhecidas a que damos o nome de esquizofrenia. Com base em diversos estudos realizados em tecido cerebral, sabe-se que, na esquizofrenia, não há sinais claros de lesão cerebral, mesmo que discreta. Essas evidências sugerem que, ao invés de a uma lesão ou a uma degeneração, a etiologia da esquizofrenia está ligada a um desenvolvimento anormal do sujeito e a alterações na neurotransmissão sináptica envolvendo áreas corticais e subcorticais. Uma das hipóteses mais aceitas, a chamada teoria dopaminérgica, é a de que alterações nos níveis de dopamina seriam responsáveis pelos sintomas observados na esquizofrenia. No entanto, a teoria dopaminérgica, vista isoladamente, é falha em explicar algumas questões, tais como o porquê de o início dos sintomas ocorrer usualmente na adolescência e no começo da vida adulta. Há também evidências que apontam como possível causa da esquizofrenia o desequilíbrio de outros neurotransmissores, como serotonina e glutamato. O papel dos neurotransmissores é permitir que os neurônios se comuniquem uns com os outros. O desequilíbrio desses elementos afeta a maneira como o cérebro da pessoa reage aos estímulos, o que explicaria por que uma pessoa com esquizofrenia pode ser sobrecarregada por informações sensoriais que outras pessoas podem lidar facilmente. Esse problema no processamento de diferentes sons, visões, cheiros e sabores também pode levar a alucinações ou delírios. Há também evidências de que eventos traumáticos ocorridos durante a gestação e os primeiros anos de vida possam contribuir para o desenvolvimento da doença. Uma variação genética ou um fator ambiental podem levar a uma cadeia de eventos que, ocorrendo numa fase sensível, podem determinar um desenvolvimento cerebral alterado,
gerando uma estrutura mais vulnerável ao surgimento dos sintomas da esquizofrenia. Muitos avanços foram feitos para compreender melhor a fisiopatologia da esquizofrenia. No entanto, muito ainda está por vir. Diversos grupos de pesquisa em todo o mundo, utilizando as mais variadas metodologias, vêm trabalhando para que tenhamos uma melhor compreensão dos processos envolvidos nessa doença. Espera-se que o conhecimento aprofundado dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos permita o desenvolvimento de tratamentos ainda mais eficazes para o controle e, eventualmente, a prevenção da esquizofrenia.